equipamentos para 600 galinhas poedeiras. Além da construção do galpão, da infraestrutura bruta que a gente viu no vídeo passado, temos também vários equipamentos, desde cortinas, comedouros, bebedouros, ninhos, puleiros, o aquecimento em si, o alojamento das pintainhas. Por isso, no vídeo de hoje, vamos aprofundar o projeto para 600 poedeiras e discutir quais são os equipamentos que a gente vai utilizar. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E além dos equipamentos, vamos discutir várias coisas importantes, dimensionamento, a melhor alocação, escolha do lugar ali dentro do galpão. Enfim, vamos começar com as cortinas, item indispensável para o sucesso na criação, para uma criação como um negócio estruturada, um galpão bem certinho. A gente viu uma construção redondinha, agora temos que fazer a escolha assertiva da cortina. A cortina é um jogo completo, não adianta só ter a cortina em si, eu preciso de catraca, de roldana, eu preciso do aço que faz o cruzamento, tem todo um detalhe, porque ela sobe, né? Ela vem de baixo para cima, eu vou regular várias coisas de manejo, temperatura, circulação de ar, aquecimento. Muita coisa eu consigo corrigir com cortina, por exemplo, quando chove bastante, eu mantenho essa cortina mais erguida, com o beiral que a gente viu inclusive na semana passada mais pronunciado, eu tenho um bom conjunto ali de proteção dessas aves, que é fundamental. A cortina, um total aqui para esse projeto, vamos lembrar, só retomando, nosso galpão é de 15 por 6. 15 por 6, 90 metros quadrados para alojar 600 galinhas poedeiras. Aliás, quem não assistiu o vídeo passado é só voltar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não assistiu o vídeo passado, termina de assistir esse, volta lá, aperta no link da descrição para assistir o vídeo da construção do galpão, que é onde eu trago detalhes mais de área, de infraestrutura, de dimensionamentos da parte bruta. Aqui a gente vai discutir equipamentos, começando com a cortina, e o valor total para instalar a cortina nesse projeto fica em R$ 2.038,04. Pensando depois da cortina, vem o alojamento. Então, colocou a cortina, construiu o galpão, colocou a cortina, vamos alojar as pintainhas. Claro que tem muitos detalhes aqui, a gente está olhando para os equipamentos. Basicamente, a gente vai seguir um pouquinho essa lógica, tá no guia de manejo da Highline, gosto muito dos materiais da Highline, e ela traz um círculo de proteção do modo que a gente vem trabalhando, que a gente constitui na prática, e aqui com 5 diâmetros, né? E eu coloco ele lembrando que o nosso galpão tem 6 metros. E se eu estou falando de 5, me sobra meio metro cada lado para eu fazer uma circulação dentro do galpão. Só que nessa lógica a gente vai ter aí 19,6 metros quadrados disponível. E a questão é que a gente pensa aí entre 20 a 25 aves por metro quadrado, pintainhas na primeira semana. Eu gosto sempre de trabalhar ali na casa dos 20, 22 pintainhas por metro quadrado. Pensando nessa lógica, a gente está falando que nesse círculo de 5 metros de diâmetro, tem 19,6 metros quadrados, dá para colocar aí 400 poedeiras, pintainhas de uma semana até uma semana aí tranquilamente. Como o nosso projeto é para 600, podemos pensar em 2 círculos para dar uma dividida melhor. Já na primeira pesagem da primeira semana a gente pode fazer uma seleção para melhorar a uniformidade do lote. Então é legal de repente trabalhar com 2 círculos de proteção de 5 metros de diâmetro cada um e alojar 300 poedeiras, 300 pintainhas em cada círculo. E aí, nesse sentido, a gente está falando de um gasto de R$ 342,40 com o material que vai fazer o círculo, com a chapa, né, de Eucatex, de Duratex, na verdade, chapa de MDF que a gente compra baratinho, de 3 milímetros, tem vários milímetros, mas a mais fininha já serve pra gente, é só para proteger contra o vento, fazer toda a discussão do círculo de proteção que a gente não vai aprofundar aqui. Estamos falando dos equipamentos em si, do material. E aí você pode colocar então 2 conjuntos para fazer 2 círculos de proteção e o papel craft. Aqui um insight importante, sempre quando for alojar as pintainhas, colocar o papel de alimentação no chão, com ração disponível à vontade,
no caminho do comedouro, saindo ali do comedouro, para ela ir se familiarizando quanto antes a comer a ração. Ela vai começar a comer do chão, só que depois ela já identifica o comedouro. Então tem que ter papel craft ali em cima do alojamento na hora que a pintainha chega. E ainda precisamos considerar, além desse material bruto aí do círculo, o aquecimento. O aquecimento pode ser feito de várias formas, a gente tem muito conteúdo discutindo isso também. Aqui estou colocando principalmente a Campânula Gás pela região. A região de instalação, vamos lembrar também que esse projeto é um projeto que eu fiz agora, uma visita, presencial para instalação na Universidade Federal de São Carlos e numa cooperativa em Itapeva de agricultores familiares. Vamos constituir esses 2 galpões e estamos nessa fase de planejamento. Isso é muito importante. Eu faço esses vídeos exatamente para vocês acompanharem comigo a constituição dos projetos e a importância de você se planejar, se organizar antes mesmo de colocar uma única pintainha. Saber quanto você vai gastar de campânula, quanto você vai gastar de gás, quanto você vai gastar no círculo de proteção, fazer as contas, ver ração, tudo isso a gente vai continuar discutindo aqui ao longo dos nossos vídeos, ao longo do nosso conteúdo. E aí, por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não custa nada, é só apertar no botão de inscrever-se, é gratuito e você fica por dentro que toda segunda e quinta, 8 horas da noite, a gente tem um vídeo novo. E a ideia é continuar aqui apresentando para vocês esse projeto que está nascendo nesses 2 lugares e vários outros milhares que a escola acompanha há muitos anos e muitos parceiros espalhados pelo Brasil. Então aqui, falando desse em específico, que a gente vai fazer, a região, principalmente a cooperativa de agricultores familiares, onde vai ser montado o galpão, tem muito problema com queda de energia, constante queda de energia. Por isso eu não estou colocando lâmpadas para aquecimento, porque se tiver de madrugada e essa lâmpada de repente me apaga, ela acaba a energia, é um problema sério. E é por isso que nesse sentido a gente está considerando a Campânula Gás e a de 1.200 quilocalorias aí por hora, que ela consegue emitir de calor. Tem mais potentes no mercado, geralmente tem duas, uma de 2.300 e pouco, se eu não me engano, que ela loja aí consegue colocar 1.000 pintainhas. E essa chega até 500 pintainhas. Mas é aquela história, eu sempre gosto de trabalhar com dimensões melhores, menores. Então na nossa lógica lá de 2 círculos de proteção, uma campânula para cada círculo de 300 poedeiras, 300 pintainhas, cada um dos círculos. Cada uma delas sai em média aí no mercado R$330. Considerando as duas, R$660. Outro cálculo que a gente tem que fazer, que é um pouco diferente, nos nossos projetos, inclusive, que a gente vê análise de viabilidade econômica, isso é separado. O ideal é separar o que é custo fixo de custo variável, porque o custo fixo de equipamentos é uma coisa, depois temos que olhar a depreciação, e o gasto com gás é outro patamar aí, Mas tudo bem, aqui por uma forma didática e de entendimento de quanto a gente vai gastar nesse projeto, é importante dar uma olhadinha. Quanto que a gente vai chegar a gastar aí com esse projeto completo, com o galpão construído, tudo certinho e com os equipamentos, todos os equipamentos dentro do galpão. E como a gente vai utilizar campânula gás, temos que considerar o gás. Essa campânula, ela gasta em média 110 gramas de gás por hora. Isso significa que se eu tiver 10 dias com ela ligada durante 12 horas por dia, eu vou ter um consumo de um botijão de gás em média que é de 13 quilos. 13 quilos o botijão eu consigo, nesse consumo estimado, utilizar aí 10 dias de alojamento durante 12 horas. Mas isso vai variar muito, muito de vários fatores. A região que você está principalmente, aqui você tem que monitorar. O grande segredo é monitorar com o termômetro e fazer o ajuste conforme a sua região. Sua região é muito quente, de repente no meio-dia você não vai precisar manter campânula ligada, que já vai atingir a temperatura exigida pela ave naquela idade. Vamos lembrar que isso muda muito dependendo da idade. A cada 3 dias ela tem uma exigência que vai mudando, principalmente até os 15 primeiros dias tem muita mudança. Então precisa se aprofundar nesse conhecimento específico para saber quantas horas de luz você vai manter aí durante o dia, durante o período.
mas essa projeção está bem realista para muitas regiões do Brasil e principalmente agora na época de calor. Você só vai usar basicamente o aquecimento no período escuro, no período da noite, de madrugada, que é mais frio. Durante o dia, principalmente passando os primeiros dias aí, a campânula já começa a ser desligada, utilizada com menos frequência. Como a ideia aqui são 2 círculos de proteção e a gente consegue utilizar uma campânula a gás para cada círculo, a gente está falando aí em 2 botijões a 120 cada um, em média R$240. Aí a gente vai olhar para os comedouros. Aqui não tem muito segredo, pelo tamanho do projeto, pela mão de obra, a gente vai acabar optando pelos comedouros manuais, pelos tubulares convencionais. Hoje em dia já dá para trabalhar, principalmente se você conseguir usado com os automáticos. Não é mais aquele comedouro para quem é grande, pequena escala está conseguindo ter acesso aos materiais, principalmente usados aí, quem tinha linhas de convencionais de comedouros automáticos, está conseguindo comprar a menor custo, ou mesmo novos, comedouros novos automáticos aí não tão caros como eram antigamente. Mas ainda não se justifica para esse projeto, tendo em vista que com os comedouros automáticos a gente vai gastar aqui R$ 1.560. Pensando no número efetivo aí para as aves, para 600 poedeiras, 24 comedouros, e eu nem fiz conta, se tiver errado aqui é culpa do estagiário, porque tem que dar 40 aves para cada comedouro. Claro que a gente sempre vai pôr uma projeção maior, vai comprar algum comedouro a mais aí para de repente disponibilizar, para correr atrás de uma uniformidade, enfim. Mas o cálculo aqui é esse, para 600 poedeiras, R$ 1.560 gastos com os comedouros tubulares de 20 quilos. E aí vamos para bebedouros. Aqui também, claro, nipple é a melhor escolha, nipple com tacinha é a melhor opção, mas para esse projeto em si, fazendo um trabalho certinho, redondinho, estamos utilizando bebedouros, esses pendulares. Também é automático de certa forma, mas não protege tanto a água como o nipple, não é tão eficiente. O bom dele é o custo muito reduzido desses bebedouros. Estamos falando aí em 8 bebedouros para esse projeto, a R$ 256 todos os bebedouros. Uma outra coisa importante para esse projeto que a gente vai trabalhar e estabelecer são os ninhos, principalmente porque os ninhos serão de coleta por fora. E aí entra uma discussão, ninho individual, as bocas individuais ou ninhos coletivos, do tipo colônia que a gente chama. As duas opções são viáveis, cada um vai fazer da forma que mais lhe agrada, não tem regra, todos os formatos, seja internos, seja na mureta, eles são muito bem-vindos. Eu até gosto desses modelos que coloca, o ninho no meio do galpão, que tem acesso a 2 lados. Ninho interno, individual, acho muito efetivo, muito eficiente. Tem que saber fazer ninho coletivo, tem que fazer divisórias a cada 1 metro, 1,20 m aí pelo menos. E a proposta aqui é a aquisição dessas tábuas de pinos. Como é um projeto na universidade, a gente vai fazer tudo bonitinho. E as tábuas de pinos de 1,20 m por 40 centímetros. 40 centímetros estratégicos, porque a gente vai fazer de 40 por 40 por 40. E aí vamos calcular por metro quadrado. Quando é esses ninhos coletivos que a gente chama, a gente faz um cálculo geralmente por metro quadrado. E a gente vai considerar uma densidade de 120 aves por metro quadrado de ninho. 120 aves adultas, é claro, por metro quadrado de ninho. Se eu fizer esse galpão, olha só, ele tem 15 metros de comprimento. Se eu fizer 13 metros de ninho a 40 centímetros, só fazer a conta, 13 de comprimento vezes 0,4. Isso dá um pouco mais de 5, 5,2. 5,2 dá certinho aí para 620 aves. Então por isso a nossa projeção é de um lado do galpão utilizar 13, 14 metros ou mesmo os 15 metros totais aí de largura do galpão para fazer essa extensão toda de ninho em cima da mureta. Mureta 40 centímetros, vamos lembrar do vídeo anterior, e aí a ave tem acesso então a esse ninho de coleta por fora.
o ninho que ela vai fazer a postura ali e a gente vai pegar o ovo lá atrás. Nesse sentido, essa madeira de pinos que a gente está comprando para fazer o ninho, ela tem 3 metros. Considerando que ela tem 3 metros e a gente está falando aí de 12, 13 metros de utilização, só que serão 3 dessas, né? Porque vai uma embaixo, uma atrás e uma que a gente faz a cobertura, projeção ali da cobertura. Considerando isso, estamos falando aí em R$ 2.500 gastos, já colocando aqui alguns pregos, mas é claro, tem que pensar na mão de obra de construção desses ninhos, que não está contabilizado aqui, só os materiais brutos para sua confecção. E outra coisa importante é que pode, não só pode como deve, ser utilizado materiais reaproveitados da propriedade. Se você tiver madeira, não precisa ser pinos, mas uma madeira que encaixe essas dimensões de 30, 35, 40 centímetros, de 35 é melhor, de 40 centímetros, você pode reaproveitar, utilizar e economizar. Aqui eu tô falando R$ 2.500 comprando, pagando até relativamente caro nessa madeira lá na região e comprando ela porque vai comprar mesmo, vai fazer o projeto do início. Mas se você tiver na propriedade aí, pode utilizar, deve utilizar. Assim como para os puleiros. Os puleiros a gente está contabilizando aqui também a compra de madeira para sua confecção, mas se você tiver bambu, se tiver qualquer material aí, dá para fazer, só respeitando as regrinhas. Regrinha essa que considera 15 aves por centímetro linear de puleiro. 15 aves por centímetro linear. É claro que tem vários detalhes de construção de puleiro, altura, distância entre as ripas, a gente tem muito conteúdo discutindo essa parte técnica também. Aqui é mais dos materiais e esses sarrafos que são utilizados até para telhado, a gente pode adquirir para fazer puleiros, porque ele é a dimensão certinha, como manda o figurino aí. Em média, 2 centímetros de altura, esse sarrafo tem 2,2, só um pouquinho mais alto. E estamos falando em 5 centímetros de largura, é exatamente o que esse material tem que a gente está comprando aqui, sarrafo de madeira para poder fazer puleiro. E lembrando mais uma vez que é interessante esse sistema de cogumelo que traz o sarrafo, mas pode ser redondo. Redondo a gente calcula aí 3,2 centímetros de diâmetro se o puleiro for redondo, e aí você pode utilizar bambu ou outros materiais disponíveis na propriedade. Mas comprando, esse sarrafo não é tão caro, adquirindo ele estamos falando aí em R$ 150, considerando aí até uma estrutura, considerando a aquisição das madeiras acessórias para fazer certinho o puleiro, mais ou menos desse formato que vocês estão vendo a imagem, que está muito assertivo, é como a gente vem trabalhando. E o total disso, então, quanto está saindo esses equipamentos para o galpão de 600 poedeiras? Vamos lembrar que a gente viu tudo agora, todos os equipamentos, cortina, ninhos, puleiros, bebedouros, comedouros. Olhamos até para a parte de aquecimento e de alojamento das pintainhas. Faltou aqui só o ventilador. Eu consideraria aqui mais R$ 1.000, R$ 1.200, se não me engano, de ventilador. Importante, mesmo que é um projeto pequeno. Aqui não colocamos ainda para sentir como é que vai ser lá na prática. Mas é interessante, mesmo um galpão menor, mesmo 600 aves, mesmo uma largura interessante, mas vai ter ninho na mureta. Então eu colocaria aqui mais R$ 1.000, R$ 1.200 de aquisição de um único ventilador. Um ventilador para 1.000 poedeiras é o cálculo que a gente faz. Estamos falando então em R$ 8.746,44. R$ 7.746 com tudo que a gente acabou de ver, mais uns R$ 1.000 de um ventilador novo, inclusive. E aí, vamos lembrar que a gente olhou lá também para o galpão, para a construção do galpão, a R$ 27.335,48. Aqui custos brutos, desde o bloco, do eucalipto, da telha, da mão de obra para construção, enfim, o bruto do galpão ficou nesse valor. Se a gente somar então o bruto da construção e os equipamentos, todos os equipamentos para você startar o seu negócio, estamos falando em R$ 35.000. R$ 35.000 gastos na construção do galpão e aquisição dos equipamentos para você começar o seu negócio. Mas para começar, tem que pensar nas pintainhas, tem que pensar na maravalha, tem que comprar ração. E se você quer que eu continue essa série, então, a gente analisando
toda a perspectiva de aquisição das pintainhas, quanto a gente vai gastar, como a gente vai gastar aí com maravalha, quanto de maravalha vamos utilizar. E se você quer que continue olhando para a ração, para outros custos, para conduzir esse projeto, para a gente tocar ele aí para frente, deixa aqui nos comentários para mim. Continua o projeto, continua essa série de vídeos para eu saber que você ficou até o final, inclusive, e quer que a gente olhe para os outros custos, beleza? Muito obrigado por acompanhar o nosso conteúdo, muito obrigado pela confiança na Escola de Avicultores. Eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço!